como já foi pregado, eu não vou fugir do tema, mas como já foi pregado, falando tanto do tema, se prepare, Deus vai falar contigo do tema, mas eu quero ler uma passagem diferente do tema hoje. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3. Hoje eu quero falar como o ano se findou, 2023, iniciou 2024, eu quero falar do tempo. Quero falar do quê? Do tempo. Filipenses, versículo 3, lá para o final da Bíblia, você que não tem muita intimidade com a Bíblia. Filipenses, capítulo 3, vai lá para o versículo 13 e o 14. Aleluia, o Senhor se faz presente no nosso meio. Podemos ler? Diz assim, Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ei, irmão, quanto a mim, não julgo para que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, passado, prossigo para que estão diante de mim, presente, prossigo para o alvo, futuro. Hoje eu quero falar de passado, fala comigo, passado, presente e futuro. Nós precisamos falar disso. Por quê? O passado é algo tremendo na vida do ser humano. Porque o passado, ele tem o poder de marcar a vida do ser humano. Sim ou não? O passado tem o poder de marcar a vida do ser humano. E tudo que eu e você somos hoje é o resultado de uma construção que passou. Hoje o que eu e você somos é resultado de uma construção que ficou para trás. E para nós falar do tempo, uma explicaçãozinha sobre o tempo, o que é o tempo? É uma junção de anos, meses, semanas, dia, hora e minuto, que dá noção ao homem de tempo, de passado, presente e futuro. Esse é o tempo. E eu quero que você entenda uma coisa. Passado, presente e futuro. Se o passado é tão importante na vida do ser humano, se ele tem o poder de marcar, é preciso nós sabermos o que o passado, o que eu tenho que fazer com o passado. Eu cheguei em duas conclusões. Tem coisa do passado que eu preciso esquecer e tem coisa do passado que eu jamais posso esquecer. Pastor, por que isso? Porque se o tempo tem o poder de marcar, o tempo tem o poder de atrapalhar o teu presente e neutralizar o teu futuro. Então é bom eu saber o que eu posso esquecer e o que eu não posso esquecer. E qual é a primeira coisa do meu passado que eu preciso esquecer, que eu tenho que esquecer, que tem marcado e que tem destruído, tem paralisado a vida de muitos? Qual é, pastor? Me fala, pelo amor de Deus. Os nossos pecados. Isso tem mexido com muitas pessoas. Mas espera aí, o meu pecado eu preciso esquecer. Nós precisamos esquecer o nosso passado. Por quê? Porque se tem alguém que poderia me lembrar ou me cobrar o meu passado, era Deus. Porque quando a gente peca, contra quem a gente peca? Você pode pecar contra a igreja, você pode pecar contra o irmão, mas em primeira instância você peca contra Deus, porque Ele é quem estabelece regra. Se não houvesse regra, não haveria pecado. E olha, se Hebreus 10, 17, Deus diz assim, dos teus pecados não me lembrarei. Se nem Deus quer me lembrar do meu pecado do passado, porque eu vou ter que ficar remoendo? Porque eu fiz isso. Meu Deus do céu, eu não tenho direito, eu não mereço. Por que eu fiz isso? Ei, o próprio Deus diz que não quer se lembrar do meu e do seu pecado. Eu preciso esquecer o meu pecado. Pastor, o que eu preciso esquecer mais? Ei, das ofensas dos outros que me atingem. Eu preciso esquecer. Ei,
das ofensas dos outros que me atingem, as palavras que me atingem, quantas pessoas estão sofrendo, passaram o ano de 2023 sofrendo, entrar 2024 sofrendo, por quê? Porque deram ouvido à voz das outras pessoas que atingiram. Eu fico preocupado com isso, pessoas que quando era do mundo, que não conhecia Jesus, não conhecia a palavra, não conhecia nada de Deus, não tinha um intrigado lá fora, hoje está dentro da casa de Deus e vive triste, frustrado, amargurado, por quê? Por causa do pecado dos outros que lhe atingiram. Precisa mudar isso. Você precisa esquecer. Pastor, o que eu preciso esquecer? Eu preciso esquecer, sabe de quê? Das nossas atitudes erradas. Não é pecado contra Deus, não é pecado dos outros me atingindo, mas é daquelas atitudes erradas, uma palavra errada. Ei, você precisa, aquela falta de ousadia, eu sei muito bem falar isso, que me falta muito ousadia. Se eu fosse mais ousado, eu estaria, como diz um ditado lá fora, eu estaria em outro patamar, mas fica para outra mensagem. Ei, falta de ousadia. Isso tudo a gente precisa esquecer, porque se você ficar remoendo, se você ficar remoendo tudo isso, você vai dar legalidade ao diabo. Você vai dar legalidade ao diabo para poder te acusar. E a Bíblia diz em Apocalipse 12:10, se não me falha a memória, que o acusador nos acusa de dia e de noite, que é o diabo. Ele vai dizer, tá vendo? Tu não merece mesmo não, tá vendo como tu não adianta, tu não tem jeito. Ele vai te acusar se você dá legalidade, então esqueça, pelo amor de Deus. Ei, esqueça. Esqueça, meu amigo. Você não tem como prosseguir se você ficar remoendo essas coisas. Não se lembre disso aí. Pastor, o que eu preciso esquecer? O que eu preciso esquecer mais, pastor? Você precisa esquecer, de tudo aquilo que pode fazer você voltar atrás. Eliseu faz uma coisa fantástica quando ele recebe o chamado dele. Estava lá lavrando a terra com 2 juntas de boi. Quando ele recebe o chamado, a primeira coisa que Eliseu fez, teve a atitude de destruir com aquilo que poderia fazer ele voltar atrás. Ele destruiu, ele estava dizendo, para cá eu não volto mais, doa o que doer, aconteça o que acontecer, para cá eu não volto mais. Eu conheço muitas pessoas, dezenas, centenas de pessoas que entregaram a vida para Cristo, mas não aprenderam a romper com aquilo que pode fazer ele voltar atrás. Aceitou Jesus tomando da 0 a 51, não bebe mais, mas está lá. Adivinha, se você for a primeira decepção sua, para onde você vai voltar? Então rompe, meu amigo. Rompe com essas amizades velhas. Rompe com essa forma de vida antiga. E só tem uma coisa, você esquecer daquilo que você praticou. Esqueça. Quem está ouvindo a voz de Deus, diga amém. Pastor, e agora o que eu não posso esquecer? Ei, tem coisa que você tem que esquecer. Agora tem coisa que eu não posso esquecer. O que eu não posso esquecer? A bondade de Deus. Deus é bom? Olha, estar aqui numa noite como essa, não é meu merecimento, não é o seu. Eu entendo uma coisa, a bondade de Deus. Os hospitais nesse momento estão lotados de pessoas que às vezes com as atitudes melhores do que a nossa, estão lá. Às vezes melhores do que nós em muitas coisas, estão lá. Pastor, por que? Bondade de Deus na nossa vida. Isso as pessoas têm esquecido. Ei, o que eu preciso esquecer? O que eu não tenho que esquecer, pastor? A bondade dos outros que Deus tem feito, usado pessoas para te abençoar, como minha esposa deu o exemplo aqui. Ei, deu o exemplo aqui do nosso pastor. Não pode esquecer. Não pode esquecer da bondade dos outros. Irmão, tem gente que tem uma dificuldade danada de lembrar da bondade que os outros fazem com ele. Você é bom 10 vezes, uma que você não é, eles esquecem. O salmista Davi, no Salmo 103, ele diz, ó minha alma, bendiz minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiz o teu santo nome, bendiz minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Esquece não. Benefício, por pequeno que seja, lembra dele. Ei,
O que eu não posso esquecer, pastor Antônio? Me ajude, pelo amor de Deus, para mim não entrar 2024 como já entrou mesmo, para mim não errar como eu errei o ano passado. Ei, nunca se esqueça das promessas de Deus. E quando eu falo de promessa, eu falo das promessas. A Bíblia fala das promessas gerais e as específicas. Promessas gerais, aquela que Jesus diz assim, Deus diz assim através de sua palavra, o versículo mais conhecido da Bíblia. Deus deu o seu único filho para todo aquele que nele não, mas tem a vida. Essa é para todos que crê. Essas promessas, uma das promessas gerais são várias, para nós ganharmos tempo. E aqui eu não posso esquecer a promessa daquela específica. Talvez você está aí por um fio para desistir, por um motivo, porque esqueceu daquela promessa que Deus fez na vida desse filho seu que hoje está te dando trabalho, na vida desse casamento que hoje está por um fio, no teu chamado que você está aqui só pelo milagre de Deus. Talvez você está por um fio para desistir, e Deus está dizendo aqui para vidas aqui nessa noite, ei, lembra da promessa que Deus te fez. Abraão, 25 anos depois da promessa. A Bíblia deixa bem claro que Abraão lembrou, pastor, da promessa que Deus fez 25 anos depois. Abraão se lembrou. Ei, a Bíblia diz Josué e Caleb receberam uma promessa de Deus. Caleb com 40 anos de idade. Se passaram 45 anos. A Bíblia diz que Caleb declarou, lembra Josué, lembra do que eu e você estávamos lá, quando Deus prometeu, esse monte é meu, é nosso. Deus prometeu. Se Deus prometeu, meu irmão, não importa o tamanho do levante, não importa o tempo que passar, você não vai morrer antes que Deus cumpra o que Ele prometeu para você. Pastor, a empresa faliu, para Deus não interessa se faliu, Ele tem poder para poder ressuscitar. Lembra-te da promessa, esse ano, ei, é ano de você se lembrar. Tem coisa que tu precisa esquecer, mas tem outras que você precisa lembrar. Ei, tem coisas que eu preciso esquecer e tem coisas que eu preciso, esse é o passado. Tem vários, mas só para você se situar. Agora, Paulo deixa uma coisa interessante aqui. Deixa eu voltar aqui. O que ele diz? Irmão, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço. Pastor, o que o tempo presente requer de mim? Que você aprenda a fazer. Tempo presente não é para você ficar parado, para tentar fugir. Ele diz, eu faço. Não é o teu pai, não é a tua mãe, não é tua esposa, não é teu esposo, não é teu melhor amigo, não é o teu pastor. Aprenda que no tempo presente é você que tem que fazer. Pastor, eu estou preso nas drogas. Quantas pessoas Deus já levantou para fazer por ti, nunca deu certo. Sabe quando é que vai dar certo? No momento que você entender que é você que tem que fazer. Pastor, eu preciso mudar, o que é que eu tenho que fazer? Ei, é você que tem que fazer. E aqui me chama muita atenção, sabe o quê? Para fazer, Deus me leva aqui, aquela mensagem de Êxodo 14, onde o povo de Israel estava 400 anos, mais de 400 anos, escravizado. E Deus resolve libertar aquele povo. E aquele povo toma uma decisão de sair. E Deus tinha feito uma promessa de libertar. E quando eles chegaram atrás deles, começou a vir atrás dele um exército poderoso. Exército o quê? Quem lê a Bíblia sabe. A Bíblia diz que Faraó pegou 600 carros escolhidos para poder perseguir o povo de Deus. Lembre-se de uma coisa, todos os dias tem um exército grande atrás de mim e de você, tentando fazer nós ou voltar ou parar onde nós estivermos. Aprenda isso.
tem um exército poderoso. A Bíblia diz que o faraó pegou os melhores, não pegou o pior, ele pegou o melhor. Por isso aprenda uma coisa: nunca queira dar o seu pior no seu dia a dia, seja na área espiritual, seja na área financeira, seja na área profissional, seja em qualquer área. Nunca deixa para você tentar dar o seu pior. Se você quiser vencer, aprenda a dar o seu melhor na condição que você tem. A Bíblia diz que esse exército estava, Israel na frente, o exército atrás. Só que quando ele chega na frente do mar, a Bíblia diz que eles se desesperaram. E aqui eu quero que você entenda, aqui é o tema do nosso Projetando 2024. Estava o povo na frente do povo estava o mar, atrás estava o exército. E o povo tiveram a mesma atitude que muitos de nós temos, quando se fecha na frente e quando a perseguição vem atrás. Nós também continuamos, muitas das vezes, cometendo o mesmo erro daquele povo do passado. Nós iremos dobrar o joelho, iremos clamar ao Senhor, só que Paulo diz aqui bem claro: no momento do presente, não é momento de você perder tempo, é momento de fazer algo. E a Bíblia diz que Moisés orando e Deus olhando. Por que tu está desse jeito aí, Moisés? Deus estava dizendo: por que tu está parado? Diz o povo que marche. Ou seja, Deus estava dizendo para aquele povo, está dizendo para mim e para você nessa noite aqui: ei, andar vocês sabem, marchar vocês sabem, abrir vocês andam, e o abrir, ou seja, o efatá, é comigo. Andar é comigo e contigo. O efatá é com Deus. Quem está entendendo? Fala para quem está dizendo, fala assim: andar você sabe. Ei, mexa-se, fala bem, mexa-se. Efatá, fala para ele assim: efatá é com Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo: faça a tua parte, porque a minha nunca eu falhei. Deus nunca falhou com a parte dele. Deus nunca falhou. Ei, esse mesmo povo que Deus, o efatá de Deus, o abraçou lá no Mar Vermelho, esse povo é o mesmo povo de hoje, uma memória curta. Esse povo caminharam 3 dias. Gente, Deus abriu o Mar Vermelho para eles passarem em terra seca, com os pés enxutos, assim diz a Bíblia. Eles caminharam 3 dias. 3 dias, quantos dias? 3 dias. Eles chegaram numa cidade por nome Mara. Tinha água, não faltou água, mas não prestava para beber. E sabe o que eles cometeram? O mesmo erro. Foi preciso mais uma vez Deus fazer o efatá dele na vida daquele povo. O que nós vamos beber? Tem água, mas não presta para beber. Ei, mesma ladainha de muitos. O que eu vou fazer com essa vida velha? Tem 100% aqui no financeiro, tem 75% na saúde, tem na espiritual, tem 35%, está com a ajuda de aparelho, mas está lá respirando ainda. E aí tem uma areazinha, muitas das vezes, pequena. Ele esquece todas as que estão funcionando e se apega só a que não está funcionando. Ei, e Deus está dizendo, olhou para Moisés: Moisés, pega esse pedaço de pau aí. Mais uma vez eu vou abrir na vida desse povo. Toca nessa água para eles matar a sede dele. Deus está dizendo para você nessa noite: ei, se mexer você sabe. Você não está prostrado. Andar é contigo. Se mexer é contigo. Ei, e Deus deixa bem claro: abrir é com ele. Não queira abrir porque você não vai abrir. Agora Deus, para abrir, ele precisa ver eu e você se mexer. Pastor, preciso me mexer? Preciso. Já viu aquelas autoridades? Dê uma salva de palmas para Jesus, dê. Já viu aquelas autoridades que vai sair num comboio? A autoridade está aqui. E aí vai aqueles batedores, fechando as saídas.
Aqui ninguém entra, desse lado ninguém entra. E a autoridade vai saindo daqui. A autoridade não vai perguntar se está tudo limpo. Ela já tem na sua mente convicção de que está tudo preparado. Ele, se for de carro, ele pode ir a 120 por hora. Aqui não tem ninguém para atrapalhar a sua velocidade. Se for a pé, ele sai tranquilamente, porque sabe que os batedores já limparam a área toda. Ei, olha para cá. Assim é Deus quando eu e você decidimos tomar decisão. Deus diz, sai diabo, tu não vai entrar aí, sai dificuldade, sai doença, vem, vai passando. Vai, porque Deus está dando no comando. Assim é Deus na nossa vida, irmão. Até quando você vai ficar parado no tempo presente? Não perca tempo. É o tempo de você agir agora. Não é amanhã. Ei, uma coisa que me chama muita atenção de Jó. Porque Jó deixa bem claro. Ele diz assim, bem sei eu que é tudo pobre. Jó não deixou assim. Minha esposa sabe. Meu filho sabe. Não. Ele disse, é eu. Não interessa quem não sabe, quem não crê. Eu sei que ele vive. Quem precisa saber é você. É você que precisa saber. Até porque, naquele grande dia, oh, pastor, meu pai, você não sabe o que foi que meu pai fez há 20 anos. Você não sabe o que foi que minha esposa fez. Você não sabe. Para com isso. Ei, deixa de fraqueza. Olhe para frente. Até porque a própria palavra vai dizer, Hebreus 14, 12, se não me falha a memória, vai dizer que cada um dará conta a Deus de si próprio. Lá você não vai dizer, foi meu pai, foi minha mãe, foi meu ex-marido, foi meu tio. Não vai ter essa. É você, meu filho, é você que vai ter que dar conta de tudo que tu fez. Ou deixou de fazer, que é o mais terrível. Amém? Vamos, que o relógio já está passando ali. Vamos para poder o final. Nós falamos de passado, do presente. Do passado eu tenho coisa que eu preciso esquecer. Tem coisa que eu não posso esquecer, sim ou não? Do presente eu tenho que fazer o quê? Agir. Fazer algo. Se mexer. E agora, o futuro. Paulo diz assim, eu prossigo. Vou ler novamente aqui. 14. Prossigo para o alvo. A ideia aqui nessa passagem, a gente precisa ter noção do que Paulo estava falando, acerca de que ele estava falando. A ideia dele aqui era de um corredor, de alguém que corre no estádio. Quem entendeu, diga amém. Um corredor, ele vai usar sua energia máxima, o esforço sempre para frente. E ele precisa ter um alvo. O corredor, você não vai ver um corredor que está disputando a corrida assim. Você não vai ver ele desse jeito. Até porque vai dizer que ele é louco, está ficando doido. Ele tem um alvo. Deus precisa ver em mim e você no momento, o que nós decidimos para nós poder, qual é o nosso alvo? Aonde nós queremos chegar? Eu costumo dizer que quando você não sabe quem é, não sabe quem serve, e não sabe onde quer chegar, você está perdido. Sim ou não? Se eu não sei quem eu sou, qualquer um vai chegar e falar assim, então não adianta. Eu vou aceitar essa palavra na minha vida. Se eu não sei o Deus que eu sirvo, que a Bíblia diz que Ele está comigo todos os dias, até a consumação do século. Se eu não sei aonde quero chegar, eu estou perdido. Então aprenda esse ano, descobre o alvo. Ei, Deus só vai abrir no momento que você descobrir o alvo. Ano que passou, queria fazer medicina. Começou... Não, agora eu quero fazer outra área agora. Aí depois mudou de novo. Deus não vai abrir para você. Descubra a franqueza, Deus não vai abrir. Descubra o alvo. E outra coisa, o corredor, quando ele vai correr, ele sabe muito bem que tem um prêmio lá na frente. Ele diz assim, ó, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Rapaz, eu tenho hora que eu fico assim imaginando como o ser humano dos dias atuais tem usado a mente errada para as coisas de Deus. Você acha, o diabo é diferente de Jesus Cristo por isso. O diabo é um macaco de propaganda.
É o propaganda, se tem uma coisa mais falsa que existe, é propaganda. Você vê uma pessoa famosa fazendo uma propaganda de um desodorante que ele nunca usa para sair. Mas ele diz que é o melhor do mundo. Quantos se abraçam? Por quê? Por causa da propaganda. Jesus sabe como é? Jesus é real. Sabe o que Jesus disse? Ei, Jesus disse, se tu quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Jesus, agora tu acha que Jesus, ele dizendo que tu vai levar a tua vida com a renúncia, mas também se prepara porque tem um prêmio lá na frente te esperando. Tem prêmio para mim e para você. Vai ter renúncia? Vai! Mas nós temos que olhar para o prêmio. O corredor aqui, o que chamou a atenção dele não foi a renúncia que ele teve que renunciar. É o prêmio que lhe interessa lá na frente, é o alvo. E para Deus abrir para mim e você chegar lá no alvo, nós temos que aprender a renunciar, mas focar no prêmio. Eu imagino aquela passagem do Davi. Davi não saiu da sua casa para levar os alimentos para os seus irmãos, para os pessoal que estavam na guerra, dizendo, chega lá, eu vou lutar com aquele gigante. Que conversa é essa? Um gigante? Não, não. Mas Davi chegou lá, o que está acontecendo? Aí apareceu um, falou assim, rapaz, contando para outro, não era nem para ele. Olha, o cara que derrotar esse gigante, o rei vai enriquecer ele muitíssimo, vai dar a filha dele para ele casar, a filha do rei para esse camarada casar, e a casa do seu pai será isento de imposto em Israel. Davi, como é que é? Meu amigo, é esse prêmio todo? Tem tudo isso? Não fale de novo. Conte novamente para mim ter certeza que tem prêmio. O ser humano, ele vem para a corrida do evangelho, ele acha que não tem prêmio. Ele acha que só tem renúncia. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Ei, aprenda uma coisa. Tem uma coroa, tem algo importante. E o melhor do evangelho é porque Deus quer te dar vitória aqui. Mas a maior que não tem nada incomparável está lá te aguardando. Ei, é para ele, é para ele. Está lá, está lá, está lá. Tem prêmio para você. Fale para quem está dizendo, fala assim, ó, tem renúncia, mas tem prêmio. E o prêmio é maior. Davi não focou no gigante, mais de 3 metros de altura. É isso mesmo? Estou falando heresia, não? Mais de 3 metros. Você que é o pai na fé e o professor. Mais de 3 metros. Davi não olhou em nada do gigante. Davi se indignou na hora, fala assim, quem é esse incircunciso? Ei, quem é? O que é isso? Na frente do meu Deus? Davi focou no prêmio. No momento que esse ano você tirar a visão do gigante e focar a tua visão no efatá de Deus, Deus vai abrir para você. Pastor, está fechado durante anos, não tem como. Lembre-se dessa palavra dessa noite. Ei, o andar é contigo e o andar tu sabe. Pastor, eu não sei, sabe. Sabe. Eu não sei, sabe. Naquela divisão dos talentos ali, é uma coisa... Você não vê Jesus ali dizendo assim, vai distribuir os talentos aí. 0 para o Renato, 2 para Maria. Não, não. Deixou ninguém sem nada. Não existe ser humano que não tem, que não sabe fazer algo. Sempre ele sabe fazer algo. Sempre ele sabe fazer algo. Ei, para um deu 2, para um deu 1, para um deu 2 e para outro deu 5. Cada um segundo a sua capacidade. Eu posso não ter a mesma capacidade do meu pastor. Ele pode ter 5 talentos, multiplicar por 10. Mas eu, na minha condição, eu tenho que ter pelo menos 1, porque meu Jesus não me deixou de fora. E esse 1 eu tenho que ter a preocupação em me mexer de qualquer forma, para mim poder multiplicar ele. E eu pergunto para você, esse ano aprenda a multiplicar o teu talento. Aprenda a multiplicar. Amém? Vou fechar minha Bíblia. Fala para quem está do seu lado mais uma vez, para não encerrar. Fala assim, tem renúncia, mas também tem prêmio.
E esse prêmio vale, não é que vale mais não, vale tudo. Vale tudo. Por que vale tudo, pastor? Porque se você for pegar o pessoal do passado, antes de nós, eles preferiram entregar sua própria vida, mas não abriram mão do prêmio que lhe aguardava. Hoje nós estamos fazendo diferente. Não somos exigidos quase nada. O quilo de arroz aumentou R$2. É multiplicado. Que peso é esse? Aprenda que você tem um Deus que não tem nada a ver com o governo, não tem nada a ver, Deus não, Deus tem a promessa dele e queira o governo ou não, ela vai se cumprir nessa terra. Aprenda a se mexer e ver Deus agir na sua vida. Deus vai abrir o que está fechado, o que está travado, é uma promessa dele, o mar não tinha como. E outra, segundo os estudiosos, deixa bem claro, os estudiosos dizem, não está lá em Êxodo, não está lá, não vai procurar porque não está. Mas segundo os estudiosos diz que Deus faz o quê? Não abriu o mar daqui para lá, quando Moisés tocou. Os estudiosos dizem que o mar se abriu de lá para cá. Para quê? Para que a honra não fosse para Moisés. A honra é o efatá de Deus. Por que a gente vê muitas vezes a pessoa desenganada pelos médicos, os médicos olham, já viram lá dentro, diz não tem jeito, não tem jeito, aí olha por fora, engana qualquer um, mas Deus começa de dentro para fora, do nada, o camarada é sarado, a mulher é sarada de dentro para fora. Vê uma pessoa lá na lama, ninguém diz, não tem mais jeito, não tem. Aí o pastor entra dentro da igreja, aí o pastor começa um trabalho específico, tira um carrapicho do lado, tira do outro, aí tem hora que até o próprio pastor assim fala, não é possível, meu esforço todinho parece que não vai valer a pena, aí do nada o camarada muda 100%. É Deus dizendo assim, eu faço com que a árvore dê fruto de dentro para fora. Se preocupe com quem está falando que vem de fora para dentro, não. Deus, ele começa a trabalhar na sua vida de dentro para fora. Porque para ele o mais importante, sabe o que é? O fruto. Deus quer abrir não é para outra coisa, é para ver você gerando fruto. Amém? Louve ele com as palmas, louve. E Deus pediu para mim chamar aqui na frente, eu gostaria que você, pelo amor de Deus, se você, essa revelação aqui, essas 3 pessoas estão aqui, 2 mulheres e um homem, estão por um fio para desistir. E esta palavra, o Senhor diz assim para mim, Antônio, esta palavra que de hoje, essas 3 pessoas precisam entender, eles não precisam desistir, eles vêm aqui na frente aqui e Deus vai abrir o que estava travado para você. E eu quero chamar essas 3 pessoas, 2 mulheres e um homem. Quer vir aqui na frente? Quer vir? Aqui dentro você está. Desde o momento que eu comecei a pregar, Deus falou, tem 3 pessoas aqui nessa condição. Quer desistir mais de tudo, para mim não dá mais. E Deus não mandou eu fazer nada além, nada mais do que o que você vai ver quando você chegar aqui na frente aqui. E eu quero chamar você aqui na frente aqui. Ah, pastor, eu não vou não, que é vergonhoso para mim. Vergonhoso, hein? Um já está ali. Cadê as 2 mulheres? As 2 mulheres, por favor. Pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por mim, eu não me preocupo se você vai crer ou se deixa de crer. Eu sei o Deus que eu sigo. Quero saber se você quer vir aqui na frente aqui. Quer não? Eu não vou. Isso, faça. Falta uma. Você está aqui dentro porque Deus falou comigo, falou, chama as 3, 2 mulheres e falta uma mulher. Quer vir? Não? Ei, vira para mim. Já que a outra não se manifestou, depois não vem dizer, pastor, era eu. Eu vou até orar, porque nessa hora a gente não pode tratar mal. Deus mandou dizer para vocês, vocês não são melhores do que Elias, mas para Deus mudar a situação de vocês, você precisa dar ouvido igual Elias deu. Vocês não vão desistir. O que vocês precisam, sabe o que é? As mesmas palavras que eu vou falar aqui, o que Deus mandou falar para Elias. Come,
bebe e te fortalece, porque muito grande ainda é a caminhada de você nessa terra. Come, bebe e se fortalece, porque ainda é muito grande a caminhada aqui nessa terra. Fecha os olhos de vocês. Faz mais para cá um pouquinho, senão o pastor vai cair lá embaixo. Estenda a mão de vocês para cá. Senhor Deus e Pai, eu quero te apresentar aqui essa mulher, Pai. E ela não vai desistir não, Senhor, porque ela aprendeu a dar ouvido, Senhor. A palavra que o Senhor falou para Elias, Elias deu ouvido, por isso ele tomou atitude diferente. Nessa noite o Senhor a trouxe para fazer o mesmo na vida dela. Toma a vida do teu filho também, Senhor, para que ele entenda de uma vez por toda que o Senhor quer mudar a história dele. O Senhor está abrindo com o teu poder nessa noite, em nome de Jesus. Bate palma para Jesus nesta noite aí. Ei, outro dia uma pessoa me perguntou, já umas 2 vezes, as pessoas me perguntaram assim: pastor Antônio, por que você nunca saiu do grupo de senhores? E eu fui pegar, até a curiosidade de pegar uma foto do grupo de senhores antigo. Rapaz, eu procurei, lá tinha gente que já morreram, outros que sumiram, se afastaram, tem de tudo. Enquanto eu olhando, falei, meu Deus. Aí eu disse, tem só eu lembrei do Senhor, eu falei, eu sou relíquia naquele grupo. Aí Deus falou, não, meu filho, tem o Cirilo, que é mais velho que tu em todas as áreas. Aí só eu e o Cirilo. Aí Deus me trouxe na minha mente, sabe o quê? Por que eu ainda não saí do grupo senhores? Sabe o que é? Gratidão. Como é que eu vou me esquecer do grupo dos senhores, se a primeira oração que eu fiz nessa igreja aqui foi o grupo dos senhores que me deu a oportunidade? Como é que eu vou esquecer do grupo de senhores, se a primeira pregação que eu preguei naquele púlpito ali, quando era do lado ali, foi o grupo dos senhores que me deu? E hoje a pessoa entra e diz assim, esse grupo não dá oportunidade para ninguém, não tem como fazer nada aqui. Está enganado, meu. Aprenda a lembrar do que você não pode esquecer. Tem outro grupo importante na igreja, grupo SOS Missões. As pessoas também me perguntam, por que tu nunca saiu? Como é que eu vou sair, se a primeira mensagem dentro de um lar que eu preguei, foi esse grupo da igreja que me deu oportunidade? E eu não vou esquecer. Como é que eu vou esquecer da gratidão pela vida do meu pastor, se eu entrei aqui acabado em todos os sentidos, teve a paciência, levantou tantas pessoas mais velhas para orar por mim, eu só chorava nesse lugar, e Deus me restaurou em todas as áreas. Eu vou me esquecer de, não tem como esquecer. Ei, não esquece de chorar por aquela senhora que está ali, do lado do esposo. Isso, faça favor aqui. Oh, meu Deus, a hora de... Eu oro. Estenda a mão de vocês para cá, estenda. Eu olhei para ela 2 vezes, o Senhor me mostrou uma boneca com vários alfinetes. E esse alfinete era enfiado mais ou menos na área do coração. E para deixar essa mulher com a vontade de nervosismo, aquela vontade de gritar e dizer por que isso, por que o porquê. E o Senhor disse, eu te trouxe aqui hoje porque eu estou mandando um anjo lá naquele local onde está aquela boneca com aqueles alfinetes naquele coração, e a partir de hoje o teu coração estará com a semente diferente, para que tu saiba que essa semente vai gerar um fruto diferente na sua vida, vai gerar um fruto diferente dos demais que tentou nascer aí. Se prepare, esse ano vai ser um ano diferente na sua vida. Deixa eu orar de verde aqui, do lado do irmão ali. Isso, faça favor aqui. Estenda a mão de vocês para cá, estenda. O Senhor disse assim para mim, chama ela, porque o demônio da morte, ele tem visitado essa mulher. E o diabo, quando ele quer matar, ele não tem pressa. Mas o Senhor diz assim,
Ele não vai permitir que o diabo cumpra esse desejo do coração dele em te matar, tirar a tua vida. O Senhor disse que hoje Ele te trouxe aqui para te dar vida. E a vida é aquela que o desejo de morrer vai desaparecer, e o desejo de viver e de vencer vai surgir de uma forma especial na sua vida. Isso, glorifica Ele aí. Deixa eu orar do lado da Fabrícia, do lado da Fabrícia. Do lado da Fabrícia. Não, do outro. Isso. Estenda a mão de vocês para cá, estenda. O Senhor me mostrou como se fosse uma corrente. E essa mulher com vontade de sair dessa corrente. E o diabo dizendo: tu está preso e tu não vai sair dessa situação. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui, porque onde está aquela galinha acorrentada, naquele trabalho de bruxaria, nessa noite o Senhor está enviando um anjo lá agora. Quebra aquelas correntes, anjo. Isso, a ordem de Deus, a ordem do Efatá de Deus nesta noite aqui vai se abrir. A partir de hoje o espaço dela será diferente, porque Deus é que é aquele que abre. Ei, tem coisa que você precisa esquecer, mas tem coisa que tu não pode esquecer. Isso é o passado. O presente você vai ter que agir, tem que fazer alguma coisa, vai ter que se mexer. O bom da Bíblia é porque a palavra de Deus, ela se encaixa em todas as áreas. Deus sabe qual é a área que tu precisa agir. Acha e não perde o alvo. Se você não quiser andar dando cabeçada, foque no alvo. Agora fala para mim, fala que quem está dizendo, fala assim: não perca o alvo. Deus só vai abrir no momento que Ele vê você com seu alvo focado nele. Amém? Como eu falei, e nós somos de uma escola que dá mensagem curta. Quem ouviu a voz de Deus? Então guarde essa mensagem. Eu não sou daquele pregador que a mensagem não é para agora. Essa mensagem não é para hoje, para você pular. Não, não. Essa mensagem é para quando você e eu sairmos dessa porta para lá. Ei, essa mensagem é para você e eu refletir nela e agir lá dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho, na rua, na escola, aonde você estiver. É a mensagem que você tem que, ela vai ter que ter efeito na sua vida. Amém? Não queira sair daqui com essa mensagem dizendo: foi benção, foi bem. Não, não, aqui não. É lá, aonde vai exigir, aonde o inimigo, o exército do inimigo vai exigir de mim e de você, daquelas portas para lá. Aonde o mar pode estar travado é das portas para lá. E você precisa entender isso. Amém?